Muito bom dia a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. No vídeo de hoje eu vou abordar os resultados publicados pelo Banco Mercantil referente ao quarto trimestre de 2024. Os resultados que foram publicados na data de ontem, né? No dia 5, antes da abertura do mercado. Então a gente vai fazer um estudo aí sobre os resultados do quarto trimestre de 2024 do Banco Mercantil. Só lembrando, tá, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá certo? Bom, iniciando aqui então a apresentação. Essa apresentação está disponível no site de relacionamento com investidores do banco, tá? Bom, aqui foram os apresentadores, né, dos dados. O Gustavo, né, o CEO da empresa, e o Paulino Rodrigues, que é o vice-presidente financeiro e de relacionamento com investidores. Bom, eles iniciaram aqui a apresentação, né, destacando os resultados recordes consecutivos. Em relação ao lucro líquido, né, tem aumentado substancialmente. Em 2024, ficou em 752 milhões. Um crescimento anual, né, levando em consideração o período de 2022 até 2024, um crescimento anual de quase 94%. Então, realmente, é um crescimento muito forte, né, do banco. Realmente destacando aí como o Banco Mercantil, ao longo dos últimos anos, vem crescendo, né? Praticamente dobrando, né, os valores aí na comparação com 2022, por exemplo. 2023 o lucro dobrou, né? E agora, em 2024, quase dobrou novamente, né? Então, realmente dados muito fortes aí do Banco Mercantil. Em relação a outros destaques, o número de clientes fechou o ano com 9 milhões de clientes. Também um crescimento médio anual de 28%, né? 2023 havia fechado o ano com 8 milhões de clientes, 2022 com 6,1 milhões de clientes e 2021 4,3. Então aí em 3 anos, né, mais que dobrou o número de clientes do banco. A carteira de crédito também dobrou, né, em relação a 2021. A carteira de crédito lá em 2021 estava em 8,9 bilhões e fechou em 2024 com 17,1 bilhões, né? Um crescimento médio anual nesses 3 anos de 24%. E um outro destaque bastante importante é em relação à inadimplência, né, maior do que 90 dias. Fechou 2024 com uma queda, né, de 1,6 pontos percentuais, com índice de inadimplência de apenas 1,7%. 2021, 22, 23, o índice de inadimplência estava na região aí dos 3%, e 2024, né, o índice de inadimplência diminuiu bastante, quase 50%. E destaca, né, realmente a questão da carteira de crédito rentável e segura, que foi mencionado aqui nesse outro destaque, né? Esse percentual, inclusive, de 1,7% de nível de inadimplência, é um dos mais baixos, eu acho que é o mais baixo dos bancos, né? E um dos mais baixos de todas as empresas, né, da bolsa.
realmente é um percentual aí, um nível de inadimplência extremamente baixo. Se a gente comparar, por exemplo, com outros grandes bancos, como o Banco do Brasil, Santander, né? Esse nível de inadimplência realmente impressiona. Bom, aqui eles trazem um destaque, né, relacionado ao número de agências, né, que em 2024 eles abriram 20 agências, em 13... aliás, eles abriram agências em 20 cidades, em 13 novos estados, né? E para 2025 eles planejam expandir mais, inaugurar mais 30 agências, né? Eles focam, né, nos clientes de 50 anos ou mais, que são os aposentados, né, do INSS. Em relação a esse segmento, né, do pagamento de INSS, o banco é o quinto maior pagador desse benefício do INSS do país, né? O INSS costuma fazer leilões para contratar instituições financeiras para fazer o pagamento do benefício para os aposentados, né? A gente percebe aqui as regiões de atuação do banco. Eles ainda não estão presentes em todos os estados, mas acredito que nos próximos anos devem chegar lá, né? A questão da originação do crédito digital, né? Os bancos também, de um modo geral, focando bastante em tecnologia. Crescimento bem forte também aqui, de 28% para 70%. Em relação ao app, também de 32% para 76%. E aqui eles trazem, né, o que eles chamam de ecossistema completo, né, para o público 50 a mais, que é o principal público-alvo do Banco Mercantil. Mais de 55% de clientes recorrentes em um ano. Vamos seguir adiante aqui. A evolução do modelo de negócio foi reconhecida com dupla elevação no nosso rating pela S&P e pela Fitch e na cotação da nossa ação. Então, o S&P Global, o rating tem subido, né? A Fitch Ratings também. Isso de 2019 para cá, né? Então é importante. Isso acaba se refletindo na própria cotação do papel na bolsa, né? Aqui eles trouxeram, a título de informação, né? Um quadro com as 10 maiores altas da bolsa nos últimos 3 anos. Considerando, obviamente, o reinvestimento dos dividendos, né? E o Banco Mercantil é o banco que mais se valorizou nos últimos 3 anos, né? Uma alta de 342% nos papéis. E se a gente pegar as outras empresas, né? A gente percebe que em comparação com a segunda colocada, né? A diferença é de mais de 100%. Então, realmente, o Banco Mercantil mostrando aí, através dos seus resultados, né? Como os seus papéis têm se valorizado na bolsa. Eles trouxeram um destaque, né, de que o Banco Mercantil é um bom local para se trabalhar. Os principais destaques do trimestre, comparando com o quarto TRI de 2023, né, ou seja, uma comparação anual. Então, o número de clientes ficou em 9 milhões, uma alta de 12%.
A carteira de crédito ficou em 17,1 bilhões, uma alta de 22%. A inadimplência, como a gente viu, né, ficou em 1,7%, uma redução de 1,3 pontos percentual. A carteira de crédito consignado ficou em 10 bilhões, uma alta de quase 40%. Em relação à carteira de crédito de consignado, é interessante mencionar, né, a gente vai ver isso mais adiante, que o banco, o principal produto do banco é o crédito consignado para os aposentados do INSS. Então, que né, o crédito consignado é um produto que possui baixa inadimplência, já que o desconto da prestação, né, já ocorre no próprio pagamento do benefício. Então, é um produto seguro, né, de se trabalhar. A receita de prestação de serviços ficou em 180 milhões, uma alta de 20%. O lucro líquido trimestral ficou em 205 milhões, uma alta de 36%. O ROAE ficou em 41,3%, uma alta de 11,5%. O ROAE, aqui é interessante de trazer esse detalhamento, né? Porque tem o ROE e o ROAE, né? O ROAE ele é um pouco diferente, tá? Só deixa eu pegar aqui. O ROAE. O ROAE é o retorno, né? Ou seja, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido médio, tá? Vou só ver se tem mais alguma informação aqui. É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido médio. Então, um percentual bem alto aqui, né? O índice de Basileia ficou em 18,1%, uma alta de 1,1 ponto percentual. Bom, aqui eles trazem algum detalhamento, né, sobre os principais produtos do banco e a questão da rentabilidade. A gente vai ver cada um deles. Eles dizem que seguem expandindo a nossa carteira de crédito com foco em ativos de alta qualidade. Então aqui a gente observa, né, a carteira de crédito, a comparação anual aqui em percentuais, né, mas na evolução trimestre a trimestre. Então na comparação com entre o quarto TRI de 2024 e o quarto TRI de 2023, houve um aumento da carteira de crédito de 22%. A carteira de crédito, o que é a carteira de crédito? A carteira de crédito são todos os empréstimos e financiamentos existentes no banco, em vigor, né? Em que isso foi ofertado aos clientes e os clientes contrataram, né? Então, houve um crescimento de 22%. A gente observa aqui, né, que do total de 17 bilhões da carteira de crédito, 10%, né, ou seja, mais da metade, se referem ao crédito consignado, né, do INSS. Então, a gente percebe que está tendo um aumento, né, nesse segmento, e ele é o foco principal do banco, né, por ser um produto realmente seguro na questão da inadimplência. A gente observa também que o segundo principal produto do banco é o crédito do saque aniversário, né, é o adiantamento do saque aniversário do FGTS. Ficou em 3%. A gente percebe aqui que está estabilizado, né, esse percentual ao longo dos últimos anos na região de 3%. E a gente também percebe aqui os demais produtos, né, pessoa jurídica, CP também, também estáveis, né? Então, o que a gente nota aqui é que o crescimento da carteira de crédito tem se dado justamente no produto do crédito consignado.
representa um aumento aqui de 39% na comparação com o mesmo período de 2023, né? Bom, seguindo aqui, eles trazem um destaque, né, originação robusta no trimestre, com destaque para o crédito consignado. Então, 11,3% do share consignado INSS em dezembro de 2024. Consignado originado 100% via canais próprios, digitais e pontos de vendas. Então, né, na comparação anual, houve um crescimento de 21% na originação de crédito. O crédito consignado houve um aumento de 43%. Então, realmente, a gente observa aqui dados muito fortes, né? E aqui um outro dado importante, a inadimplência do consignado INSS, ele que já é baixo e está caindo, né? Saiu de 1,7% para 1,1% na comparação anual, sendo que a média do mercado, né, está em 1,6%, ou seja, a inadimplência do crédito consignado do Banco Mercantil está inferior à média do mercado, né? Então, o que é um ponto positivo. A inadimplência maior que 90 dias. Então, aqui ficou em 1,7% no quarto TRI, uma redução de quase 50%, né, se observarmos o quarto TRI de 2023, sendo que a média, né, está em 4,1% e na pessoa física 5,3%. Né? Eles até destacam aqui em cima, né, níveis de inadimplência em declínio e abaixo da média do mercado. As despesas de provisão e qualidade... Deixa eu voltar aqui. As despesas de provisão e qualidade da carteira apresentam melhor em relação ao ano anterior. Então, a provisão para devedores duvidosos, né? Teve uma redução de 22%, saindo de 484 milhões para 377 milhões. Isso fruto justamente do percentual de inadimplência reduzido, né, que a gente tem observado ao longo dos trimestres. Então, o percentual alocado em relação à carteira de crédito saiu de 13,5% para apenas 2,5% da carteira de crédito, né? Uma redução aí de 1,3 ponto percentual, a comparação anual, que é importante também. Aqui eles trazem outro detalhamento, né, nesse segmento aqui de percentual do cliente A até cliente C, um aumento aí de 95% para 96%. O banco foca em produtos de alta aderência ao público 50+, com seguros e assistências. Então, a gente observa aqui um aumento, né, no percentual de seguros e assistências e uma redução das tarifas bancárias, né? Então, isso denota, na comparação anual também, um aumento aqui na receita de prestação de serviços, né? Saindo de 151 milhões para 180 milhões. Nosso funding é diversificado e pulverizado. Então, o funding digamos, é a fonte de onde o banco retira, né, as suas fontes de financiamento. Então, a maior parte do valor, né, em bilhões, está em depósitos a prazo, né? Saiu de 77%. Aliás, não é essa leitura, né?
saiu de 16,3 bilhões em 2023 para 22 bilhões no quarto tri de 2024, um aumento aí de 35% no saldo de funding, né? E aqui a gente vê, em relação aos 22 bilhões, qual a proporção de acordo com a origem, né, dos valores. Então, a maior parte, ao longo da série histórica, se refere a depósito a prazo. Eles também têm alguma coisa em operações estruturadas, né? E um outro saldo aqui, eles chamam de letras financeiras, LCA, LCI, poupança. Aqui houve um aumento de 4,4 ponto percentual e uma redução, né, nos demais itens. Mas o importante que a gente observa aqui é realmente o saldo, né, o aumento do funding. Bom, seguindo adiante aqui, né, eles têm uma estrutura própria, uma estrutura sólida de captação via canais próprios. Então, as fontes de funding aqui são os clientes do INSS, a estrutura comercial própria, tesouraria, plataformas parceiras e operações estruturadas, sendo que 85% da captação é via canais próprios, né? Liquidez de curto prazo aumentando, né? Saiu de 1,9 vezes para 3 vezes. O patrimônio líquido da empresa também tem aumentado, né? De 1,5 bilhões para 2,1 bilhões. O índice de Basileia também aumentou, de 17% para 18%, sendo que o mínimo regulatório, né, é 10,5%. Então, o índice de Basileia está bem acima do mínimo obrigatório, né? Os ratings aqui, né, as principais agências, favoráveis também. As receitas crescem em ritmo mais acentuado que as despesas. Só que é interessante, né? Aqui o crescimento da receita nos últimos 3 anos, pegando o quarto trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2024, né? Ou seja, a receita cresceu aí em torno de 150%. Porém, as despesas, né, elas não têm crescido na mesma proporção, o que é importante, né? Então, a gente percebe aqui que as despesas administrativas, operacionais, as despesas de captação, elas têm crescido também, é natural, né? Mas não na mesma proporção que é o crescimento das receitas, né? Então, significa que a empresa está ficando mais eficiente aqui e, claro, gerando mais lucros também no final das contas, né? E às vezes a gente observa, né, o crescimento da receita, mas a despesa cresce na mesma proporção, né? Então, embora haja aí um crescimento, digamos, em valores nominais, em termos percentuais, se mantém estável, né? O que não é ruim, mas não é o desejável, né? Então, aqui realmente, esse gráfico aqui é bem interessante, né? Que mostra como o Banco Mercantil tem se mostrado eficiente ao longo dos últimos anos, né? Evolução das receitas com manutenção das margens em patamares elevados. Receitas e margem financeira líquida, o NIM, né? A margem financeira líquida deu uma diminuída. O resultado da intermediação financeira, né, está aumentando. Serviços também está aumentando. Com 1,3 bilhões, né? Uma alta de 30%.
a gente comparar com o quarto TRI de 2023. Então, na visão dos últimos 12 meses, as métricas de rentabilidade seguem em patamares elevados. Então, o ROI aumentou 11,5 pontos percentual, de 29,8 a 41,3 na comparação anual, né? Isso o ROI. E o ROA aumentou 0,9 pontos percentual, saindo de 2,5% a 3,4%. Aqui existem as siglas, né, que eu ainda não decorei, mas tem uma diferença entre o ROA e o ROA. Vamos dar uma olhada aqui. O ROI é o lucro sobre o patrimônio líquido médio, né? Então, é o patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses. Então, é o lucro sobre o patrimônio líquido médio. Esse é o ROI. E o ROA é o lucro líquido sobre os ativos do banco, né? Então, ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido médio, no caso dos últimos 12 meses. E aqui, esse gráfico, está sendo mostrado o lucro líquido sobre os ativos médios também dos últimos 12 meses, né? Do banco mercantil. Então, a gente verifica que está havendo um aumento aqui nas duas comparações, né? O que é um fator positivo. Impressiona aqui a questão do ROI, né? 41,3%. Esse percentual realmente é um dos mais altos que eu tenho observado aí em se tratando de bancos, né? São dados realmente muito fortes do banco mercantil. Bom, em relação à apresentação, era isso, tá? Então, agora dando uma olhada nas cotações, né, e alguns principais indicadores fundamentalistas do banco mercantil. Hoje pela manhã ele estava cotado a R$ 38,87. Nos últimos 12 meses, uma alta de 76,79%. Preço sobre lucro estava em 7,85%. Eu prefiro PLs abaixo de 5, né? Mas a gente tem observado, né, que o banco mercantil tem sido negociado a múltiplos mais altos ao longo dos últimos anos. PVP também, 2,14, né? Eu gosto de PVPs abaixo de 1 para fazer uma compra. E o dividend yield na casa de 5,8%, né? Então, a gente olhando aqui o gráfico, né, em 3 horizontes de tempo, né, no curto prazo, que seria em 1 ano, né, o banco mercantil saiu aí na casa de R$20 para R$37, né, uma alta aí em 1 ano de 76%. Pegando um horizonte de tempo de médio prazo, que são os últimos 5 anos, aí sim a gente percebe, né, uma evolução bem mais significativa, né? Principalmente aqui de julho de 2023 para cá, né? Houve realmente uma disparada do papel aí de 300%. Mas se a gente observar os 5 anos, né, os papéis valorizaram aí algo em torno de 500%, né, em apenas 5 anos. Uma valorização bastante expressiva. E pegando então 10 anos, né, ou seja, fevereiro de 2015 até fevereiro de 2025, né, os papéis aí, se a gente tivesse colocado R$1.000 lá atrás, lá em fevereiro de 2015, hoje a gente teria R$31 mil, né? Então, isso aqui dá praticamente 100% de valorização a cada 2 anos, né?
Então, por isso que é importante, né, a gente que é investidor, se pensar no longo prazo, né? O tempo, ele tem um papel fundamental na valorização dos papéis, né, na nossa rentabilidade. E se a gente reinvestir os dividendos, e a gente vai ver que no caso do Banco Mercantil, ele não tem sido um exímio pagador de dividendos, de proventos, né? Mas mesmo assim, a valorização do papel nesse período de 10 anos é impressionante, né? Eu acho que de todos os bancos, certamente é o que mais se valorizou aí, e é uma das maiores valorizações da Bolsa nesse período de 10 anos, né? Imagina, a gente teria multiplicado o capital em 31 vezes em 10 anos, né? O que é realmente algo impressionante. Imagina ainda se a gente viesse fazendo, né, aportes mensais recorrentes aqui ao longo do período, quanto a gente não teria aqui, né, hoje? Teria tranquilamente aí muito mais que 31 mil reais, né? Em relação ao pagamento de proventos, a gente tem visto aqui desde 2019, né? Com exceção aí talvez de 2023, o banco tem pago poucos proventos, né? 2015 e 2018 sim pagou bastante provento, mas depois fizeram uma segurada, né? Então, para fins de proventos, não tem sido uma boa opção, né? Eu gosto de empresas que paguem pelo menos aí 8% de dividend yield por ano, né? Em relação aos últimos pagamentos de proventos, em 2025, agora no dia 5, né? Foi quarta-feira, eles pagaram R$1,16 por ação na forma de juros sobre capital próprio. A Datacom foi no dia 20 de dezembro de 2024. Nos últimos anos, eles têm feito apenas 2 pagamentos, né, por ano. Então, possivelmente vai ter só mais um pagamento, possivelmente em agosto de 2025. Só resta saber daí o valor que vai ser pago, né? Bom, e esse gráfico aqui é interessante da gente acompanhar, né, a evolução da receita, né? A receita até teve uma queda de 2015 a 2019, mas de 2020 para cá houve uma virada na chave, né? Possivelmente o banco aí se reestruturou a sua estratégia, né? De forma que a receita disparou, né? Triplicou em apenas 5 anos. E o seu lucro, né, também tem crescido, né? Isso tem se refletido na valorização do papel. Bom, pessoal, em relação ao vídeo de hoje, então, seria isso, tá? Escrevam aí nos comentários se vocês têm investido no Banco Mercantil, o que vocês acham da empresa, se vocês estão posicionados no banco, qual o preço médio de vocês, para a gente ir discutindo e avaliando aí, né? Quem sabe fazer algum aporte no banco. Eu, particularmente, prefiro ficar de fora por enquanto, porque o valor patrimonial do banco, o PVP deles, né, tá bem alto. Os preços estão sendo negociados aí a 100%, né, do seu valor patrimonial. Então, prefiro esperar, né, eventualmente uma correção mais forte dos papéis antes de pensar em alguma compra. Então, pessoal, se vocês ficaram até aqui, eu peço que se inscrevam no canal, curta, compartilhe o vídeo com os amigos e não esqueça de ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.